vamos dar continuidade à nossa segunda videoaula. Na primeira parte, nós fizemos uma videoaula, né, a respeito da instalação do WAMP, né, a instalação do EasyPHP, e agora vamos dar prosseguimento aí com os outros tópicos, né, que são tags de abertura e fechamento, separação de instrução, comentário, variáveis e constantes, e vamos fazer o nosso primeiro programa em PHP. Né? Então, o link para quem não se ligou lá, né, é esse que está aqui no slide. Basta ver lá no conteúdo da aula que vocês vão ver como é que a gente procede na instalação do EasyPHP. E qualquer dúvida que tenha ficado, basta que vocês postem lá no fórum que a gente vai tentar saná-la no momento mais oportuno. Então, com relação às tags de abertura e fechamento, os comentários que eu coloquei aqui foram que esse aqui é o padrão long tag para abertura do PHP, da tag PHP, e esse aqui é o fechamento. Esse padrão aqui é um padrão short tag. Né? Isso aqui é interessante que seja colocado nesse momento, né, que dependendo da configuração que tivermos lá no nosso servidor, isso vai influenciar aí na hora de a gente colocar os nossos scripts. Mas a princípio a gente vai trabalhar com o padrão long tag. Então um exemplo foi deixado aqui para vocês, foi que abre aqui, fecha e dá uma instrução. Perfeito? Separação da instrução. O delimitador de instrução no PHP é o ponto e vírgula. Reparem que nesse código nós temos duas instruções. Né? Como é que eu sei que tem duas instruções? Exatamente pelo ponto e vírgula que se apresenta aqui. Comentários em PHP. O PHP ele suporta comentários do estilo C, do C++, do Shell do Unix, né? Do Shell do Unix e por aí vai. Comentário de uma linha é o //. Comentário de bloco é o /*, tá vendo? E fecha com asterisco barra. E o comentário que a gente colocou aqui, que é padrão Shell do Unix, é esse tralha aqui, né? Jogo da velha. Uma observação que é interessante é que quando você faz blocos encadeados, né, de comentário, você tem que tomar cuidado, porque a primeira vez que o interpretador vê o sinal de fechamento, ele entende que acabou o comentário ali. Né? Então, se você bota um bloco aqui e fecha aqui, e internamente você bota outro bloco, ele vai entender que o primeiro bloco de fechamento que ele vê é o bloco que fechou. Então, esse cara aqui ele vai imprimir como se fosse uma instrução, como se fosse uma palavra. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí. Né? Isso aí acontece muito quando o código já está bem grande. Variáveis e constantes. As variáveis elas são representadas por um cifrão e seguido do nome da variável. Elas fazem distinção entre maiúsculo e minúsculo, ou seja, ela é case sensitive, sensível ao caixa, e pode ser declarada em qualquer parte do script, esse é o diferencial aí. Os nomes de variáveis eles seguem as mesmas regras como outros rótulos do PHP. Um nome de variável válido se inicia com uma letra ou um sublinhado, seguido de qualquer número de letras, algarismos ou sublinhados. O que não pode começar é com um número, tá, pessoal? Exemplo aqui, exemplo de declaração de variável. Nós temos aqui a variável var e variável var. Reparem que elas têm letra minúscula e aqui tem uma letra maiúscula, ou seja, essas duas variáveis aqui elas são uma diferente da outra. Né? O que acontece? A diferenciação, né, a sensibilidade ao caixa, a gente consegue perceber aqui, porque se as variáveis fossem iguais, quando mandasse exibir, ele exibiria Joe, né? Se ele pegaria o valor da última variável. Como não é o caso, ele vai exibir Bob e Joe. E perceba o seguinte, que quando eu coloco entre aspas, né, e vírgula, ele imprime o conteúdo aqui do... Tive que dar uma pausa aqui, né, mas seguindo aqui a explicação, né? Então, se a gente quiser imprimir, o mouse sumiu aqui. Se a gente quiser imprimir, quando a gente for imprimir, na verdade, esse cara aqui, né, essa instrução, você vai perceber que ele vai imprimir o conteúdo dessa variável, vai colocar uma vírgula e vai imprimir o conteúdo da outra variável aqui. Então, vai ficar desse jeito. Né, de maneira contrária, isso aqui, ó, esse tipo de instrução aqui, na verdade, esse operador é um operador de concatenação. Então, ele vai imprimir o conteúdo desse mais esse. Ele vai fazer uma junção de string. Repare que eu não precisei colocar o quê? Né, as aspas. Ok, pessoal? Então, eu quero que vocês fiquem atentos aí para perceber essas diferenças aí. Beleza? Seguindo. Constante.
É um identificador, né, para um único valor. Como o nome sugere, esse valor não pode mudar durante a execução do script. As constantes são sensíveis ao caso por padrão, igual lá o das variáveis, né, case sensitive. Por convenção, os nomes de constantes são sempre maiúsculos, né, mesmo padrão que vocês conhecem aí em outras linguagens de programação lá, né, no Delphi, no C, no Java. Normalmente quando a gente vai declarar uma constante, a gente bota tudo em caixa alta, né, a declaração dela. O nome de uma constante tem as mesmas regras de qualquer identificador no PHP, né? Segue aquelas mesmas regras lá das variáveis e qualquer identificador. E você pode definir uma constante utilizando a função define. Então, um exemplo aqui, ó, da definição de constante. Você coloca aqui a função define, passa o parâmetro constante, bota o que você quer atribuir, né, como valor. Olá, turma. Então, ó, quando você mandar imprimir a constante, repare que se você colocar em tudo em caixa alta, ele vai imprimir olá turma. Se você botar em caixa baixa, ele vai imprimir constante e vai gerar um alerta notice, né? Ele vai gerar uma notícia lá para vocês. Então, ou seja, o parâmetro constante da função define deve ser passado em maiúsculo, ok, pessoal? Então, vamos agora colocar isso aí lá no nosso servidor, né? Então, eu preparei esse códigozinho aqui, né? Onde eu coloquei o meu delimitador, né, coloquei as minhas instruções aqui separadas de ponto e vírgula. Reparem aqui que eu coloquei uma tag BR aqui que é para pular de linha. Nessa tag BR aqui, ó, ela faz logo depois da mensagem ela pula de linha, é como se ela imprimisse a tag HTML na tela e a tela faz o salto da linha. Coloquei um comentário aqui, né? E coloquei essas instruções aqui em comentário, que é para mostrar que elas não serão executadas se tiverem comentário, que é uma outra funcionalidade, né, o uso que a gente faz aí do comentário. Além de fazer comentários igual esse aqui, né, primeiro programa em PHP, nós colocamos aqui para suprimir determinadas instruções quando a gente está testando. Então, como é que a gente tem que salvar os nossos códigos em PHP para ele rodar lá no servidor? A gente vem aqui em arquivo, vou colocar aqui salvar como, e a gente, ó, procura aqui, ó, no C, lá no raiz, né? Aí vai lá em arquivo de programa, esse caminho tem que ser respeitado. Aí você vai lá em easyphp e vai lá no server root, que é o www. Então, aqui, ó, você vai poder salvar, vou suprimir esse ponto .txt aqui e vou botar ponto .php, né? E é importante, ó, vocês têm que ficar atentos que todos os arquivos têm que aparecer aqui. Ele não pode salvar como .txt. Se salvar como .txt, ele vai botar .php, .txt e o servidor web vai entender que não é um código PHP, né? Ele não é um scriptzinho, e sim que vai um TXT. Você vem aqui e salva, né? Vou minimizar aqui e vou abrir o meu amigo aqui PHP. Se eu der um F5 no browser, ele aparece aqui, ó, o meu scriptzinho que eu criei, meu arquivo script que eu criei, mensagem PHP. Você clicar em mensagem PHP, repare que ele colocou: olá turma, bem-vindos à disciplina da linguagem script. Se eu vier aqui, ó, e tirar o comentário, vou tirar os comentários. Repare que eu dei um print aqui, ó, e chamei aqui a minha variável, né, que tem aqui olá turma. Inclusive vou modificar aqui, eu vou colocar olá pessoal. Vou colocar olá pessoal, vou salvar, né? Ctrl S aqui, né? Ou então salvar. E basta que eu dê um F5 aqui, ó, no browser, que ele atualiza o conteúdo do código, e percebam que as mensagens que aparecem aqui, né? Tudo que eu tirei em comentário aparece aqui. Então, gente, esse é o nosso primeiro programinha em PHP que nós fizemos. Eu espero que não tenha ficado dúvidas aí com relação à utilização desses recursos, né? Tanto da tag quanto declaração de variáveis, né? Comentários, né? Os blocos de instrução aí utilizando ponto e vírgula, né? Qualquer dúvida, postem lá no fórum para a gente poder saná-los, né? Tiver dúvida na instalação, dúvida, né, no primeiro programinha que vocês estiverem fazendo. Estarei postando também um exercíciozinho para que vocês possam estar trabalhando e enviando os exercícios, as atividades aí no nossa bibliotecazinha, que vai ser a biblioteca do aluno aí das mensagens, ok, pessoal?
Até a próxima videoaula.